Nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum, e esse domingo, de maneira especial, é chamado de Domingo da Palavra de Deus, pela própria condução das leituras. Por exemplo, na primeira leitura nós temos contato com uma época muito importante da história do povo de Deus. Imagina que quando o povo cai no exílio da Babilônia e se vê privado das promessas de território, de terra, de propriedade, no caso terra, e também de descendência, o povo é completamente destruído naquilo que lhe é mais característico. Só que Esdras e Neemias são livros que são escritos depois do exílio, e é um tempo de reconstrução, mas não qualquer tipo de reconstrução. Você imagina que trabalho para construir é difícil, sim ou não? Agora, reconstruir, construir em cima de despojo, de coisa quebrada, de retomar, corrigir coisas, você imagina como que estava? E fora isso, as outras nações impediam, porque não queriam que o povo crescesse tal como era. Então é nesse contexto que o livro da lei é redescoberto, e o povo começa a se estruturar acima de tudo em Deus. É interessante isso. O livro é redescoberto, e eles passam uma manhã toda lendo o texto. E é bonito que diz que o povo chorava ao escutar a palavra. Eles choravam porque via em Deus esse direcionamento, essa caminhada que o Senhor iniciava novamente com eles. E só um detalhe: quando a gente perde algo, a gente até aceita, na verdade. Tem coisas que você vai perder mesmo, não é? Você vai ganhar, tem coisa que vem, tem coisa que vai. Agora, quando você perde, e você sabe que você perdeu por culpa sua, por displicência, por distanciamento, foi o que aconteceu com o povo. E Deus, Ele dá de novo a chance do povo de se reconstruir através da palavra. E tem um detalhe: diz que o texto era lido num lugar alto. O que significa isso? O lugar que a palavra tem que ter em nossa vida, um lugar de destaque. Então, se você percebeu, aqui o ambão, ele fica num lugar também elevado, mostrando que a palavra tem que estar num lugar de destaque. Esse é o sentido. E o povo começa a se reconstruir a partir desse fundamento seguro. E aí está um ponto fundamental para entendermos a liturgia desse domingo. Olha, tem coisa na vida que nós vamos precisar reestruturar. É mais fácil começar com essa reestruturação das bases do que a gente ficar empurrando a situação, sabe? Querendo arrumar um jeitinho. E brasileiro gosta disso, não é? A gente não resolve, dá um jeitinho. Você está com dor de cabeça, o que você faz? Vai no médico? Não, você toma um remedinho. E assim por diante, porque nós vamos querendo maquiar a realidade, quando na verdade tem coisa que, se nós não começamos das bases, não vai dar certo. E o grande problema hoje é esse: as pessoas vêm até a igreja, escutam a palavra, mas não querem a transformação que a palavra quer e vai fazer, mas eles querem algum ajuste simples que não mude nada. E hoje o Senhor nos convida a olhar para a palavra e assumi-la como realidade que precisa ser transformador em nossa vida e nossa história. E hoje, quando olhamos o Evangelho, nós lemos, aqui Lucas, no primeiro momento, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos era um único livro, tanto que ele é o autor dos dois. Se você tiver curiosidade de ler o livro do evangelista Lucas, ele termina, ele se encerra com a ascensão do Senhor. E Atos dos Apóstolos se inicia com a ascensão do Senhor. Era uma obra unitária, que depois foi separada por questão pedagógica, não é? No entanto, Lucas, ele escreve no intuito de apresentar de maneira ordenada todos os eventos que se passaram na vida de Cristo. E ao dizer isso, ele coloca um dos fatos importantíssimos na vida de Jesus. Quando ele, entrando na sinagoga, lê um trecho do livro do profeta Isaías, e não apenas lê, mas dá a devida interpretação. Você imagina que o povo está lendo, e era uma promessa que o povo esperava, e Jesus fala: hoje se cumpriu esse trecho da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Porque Jesus não é mais um profeta como qualquer outro. Ele não vem trazer mais uma mensagem. Ele é a própria mensagem. Ele é o propagador dessa mensagem. Ele é o sentido de todas as coisas. Está aí algo que nós precisamos ter muito claro. Sabe que nós, como cristãos católicos, nós não somos a religião do livro. Olha que interessante. Se você conversar com alguém do Islã, por exemplo, ele se compreende como uma religião do livro. Por quê? Segundo as tradições deles, Maomé recebeu a palavra do anjo Gabriel
ditada. Então não é uma palavra que ela foi inspirada. É diferente. Então, ali, segundo a tradição, tem várias lacunas aí, mas ele teria sido ditado. A palavra para nós não é um livro, não é algo, ela é alguém. É a palavra eterna do Pai, que é o próprio Cristo que se encarnou e viveu no meio de nós. Ele é a palavra. E quando ele diz, olha, se cumpriu hoje o que eu acabei de dizer para vocês, é como se estivesse mostrando para nós, aqui está o sentido de todas as coisas. Se vocês olharem para mim, fizerem o que eu estou falando e fazendo, vocês terão sentido na vida, terão a verdadeira realização. Em contrapartida, não fazer aquilo que é da palavra é me distanciar dessa realização. Sabe que quando nós olhamos, por exemplo, a teologia da criação, Deus criou todas as coisas e quando criou o ser humano, nos criou a sua imagem e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É claro que a semelhança nós vamos perdendo conforme o pecado vai entrando em nossa vida, mas conforme vamos retomando a vida, essa semelhança vai voltando. Só que se nós somos criados à imagem e semelhança, a finalidade e o objetivo das nossas vidas está em viver aquilo pelo qual nós somos criados, ao modelo. E quando Cristo se encarnou, assumiu nossa condição humana, Ele está mostrando que nós precisamos ser aquilo que Deus sonhou quando nos criou. Porque quando Deus cria o ser humano, Ele tem por molde o seu filho. E é isso que Jesus veio fazer. Sabe qual que é a primeira sabotagem que nós fazemos? Nós olhamos para a vida de Jesus, e Jesus realizou grandes coisas, as obras, tudo que Ele fez, e nós caímos numa sabotagem dizendo, mas também Ele fez o que fez porque Ele era filho de Deus. Até eu, sendo filho de Deus, consigo fazer o que Ele fez. Olha que interessante. Nós celebrávamos o batismo do Senhor alguns domingos atrás, e no batismo do Senhor, Ele recebe o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez e realizou foi sob a ação do Espírito Santo. E você recebeu o mesmo Espírito, sim ou não? Quando você foi batizado, e depois durante o sacramento da crisma, o bispo confirmou em você a unção já recebida no seu batismo. Você foi cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, que está na intimidade com o Pai e o Filho, é o mesmo Espírito que nos habita. Então o problema não está em Deus, com certeza. Em quem está o problema? Em nós. Nós somos uma geração que é muito apegada a sentimento. Nós somos a geração das grandes impressões, das grandes experiências. A gente gosta disso. Tanto que um dos critérios para as pessoas permanecerem ou não nas coisas é o famoso sentir-se bem. Eu vou onde eu me sinto bem. Eu vou onde me dá prazer, me dá deleite. Mas nem sempre esses lugares são lugares onde nós devemos de fato estar. E nem sempre são lugares que vão trazer verdadeira realização. Toda mudança de fato e coisa que nós conquistamos e fazemos de consistente na vida, vai precisar que nós nos contrariemos. É por isso essa chave mais difícil de virar na cabeça de quem está vindo para a igreja e querendo viver uma vida de conversão, é a chave do sentimento. É a chave não só do sentimento enquanto o sentir-se bem, ou das pessoas que muitas vezes nas conversas não, padre, então, eu até sei que é errado, mas eu me sinto bem. Olha, perceba? Ou ao contrário, pessoas que de repente têm alguns sentimentos que não correspondem, não são nem errados. Até porque a gente entende uma coisa, você consegue não ter esse ou aquele sentimento, barrar, sim ou não? Claro que não. Então o que você faz com o sentimento? Você administra. Ele não pode ser critério de decisão. Se você for fazer tudo que você sente, vontade, imagine você no trânsito, sabe? Eu moro ali perto aqui da praça. O povo anda de domingo com uma vontade assim tremenda de chegar nos lugares. A impressão que estão rezando o terço. Porque abre o sinal, eles rezam um mistério inteiro. Aí que é um povo muito católico, né? Eu rezo e falo, oh meu Deus, que Deus abençoe essa alma. Leva, Senhor, para mais perto do Senhor, não embora. Não é? É assim que acontece? Eu estou falando brincando, mas quantas pessoas vocês conhecem
que a pessoa no dia a dia é uma calmaria em pessoa. A pessoa liga o carro, parece que o próprio capeta baixa na pessoa. Não é? A pessoa fica estressada, tudo fica nervoso. Por quê? São sentimentos. Já pensou se você for responder a todos os sentimentos que você tem? Tudo. Acho que eu dei um exemplo bem básico, mas é sentimento. Já pensou se você for fazer somente aquilo que você tem vontade? Já pensou? Não, hoje não vou trabalhar não. Não, eu escolhi não trabalhar. Não, não vou. Você quer pai e mãe? Não, hoje eu não vou educar não. Hoje eu preciso tirar uns dias para mim. Está vendo a criança? Deixa que ela se alimenta. Deus, o jejum não vai fazer mal. É ou não é? Não tem como, gente. Agora, traz para a dinâmica de vida concreta. Você não vai ter vontade de mudar algumas coisas que você tem que mudar. Mas você tem, gente. Tem que mudar, tem que transformar. Então, o sentimento, ele não pode ser critério para as ações. Ele serve só para diagnóstico. Para saber como eu estou. E tem um povo, as pessoas se ferem tanto nos sentimentos, que não conseguem ter ações diretas e concretas. É que nem o pessoal fala, eu não consigo tomar decisão, vai ter que aprender. Vai ou não vai? Tem que decidir, gente. A vida você vai para um canto ou para o outro, é um caminho ou é outro, não existe como você andar em 2, 3 caminhos ao mesmo tempo. A escolha implica uma renúncia, e isso aqui não tem como a gente fugir. Eu sei que tem pessoa que só de pensar já fica ansioso, mas vai ter que fazer, gente. Vai ter que tomar uma decisão. Por que eu estou dizendo isso? Se decidir por Deus, ele diz o seguinte: nem sempre o que eu sinto, nem sempre o que eu quero, nem sempre aquilo que me apetece é aquilo que vai me realizar. Algumas vezes, na maioria das vezes, eu vou ter que me contrariar. Eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero, aquilo que para mim no primeiro momento não seria bom, em vista de algo melhor. Aproveita a experiência dos seus erros. Todos nós temos, das nossas imaturidades, para começar a antecipar uma realização de vida mais concreta, pautada na palavra. A palavra vai dizer, gente. É que nem eu ouço muito nos atendimentos às vezes, pai e mãe são realidades importantíssimas, sim ou não? Independente da experiência que você teve com seu pai, com a sua mãe, eu sempre digo, pai e mãe te deu algo que você jamais vai conseguir dar em troca, que se chama vida. Ele insistiu em você. Poderia não, sabe que poderia, como possibilidade. Então, filho não está em condição de perdoar pai e mãe, porque o perdão, você cede quando você está numa condição superior, é ou não é? Por exemplo, alguém te ofendeu. Ela te ofendeu, ela se colocou abaixo de você, certo? Porque ela errou. Então você libera o perdão ou não. Pai e mãe te deu algo impagável. Você pode fazer o que for. Só que diante disso, duas circunstâncias. O que é honrar pai e mãe? Não é subserviência, porque tem pai e mãe que é muito imaturo. Tem pai e mãe que não sabe que pai e mãe eles servem para educar, não para subsidiar, não para ficar em cima de filho depois que é marmanjo. Tem que ter essa concepção. Mas ao mesmo tempo, mesmo nas experiências ruins que tivemos, nós nos relacionamos com aquilo que eles significam. O quarto mandamento é um princípio. Quer você se sinta bem, quer você não se sinta bem, você observando, você vai colher os frutos desses princípios. Eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo que mexe com todos nós, mas que deixa bem claro o que é que nós precisamos fazer, independente do que você está sentindo. Tem que ser feito. Realiza o que tem que ser realizado. É aí que a vida vai tomando sentido. Muitas vezes nós estamos parados na vida porque estamos esperando alguém fazer algo por nós. Conhece alguém assim que fala: ninguém me ama, eu não tenho amigo nenhum, porque nada comigo dá certo, porque só fulano faz e abençoa, eu não sou abençoado. A pessoa está sempre esperando que aconteça algo para ela. Começa você fazendo algo, começa você se movimentando. Quando na segunda leitura dizer a noção de corpo, não é? O corpo, ele é um ser orgânico, né? Ele é organizado. E, portanto, cada parte do corpo tem uma importância. E se nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça desse corpo, é preciso que nós entendamos a corresponsabilidade que temos
e a necessidade de fazer aquilo que temos que fazer. A cada um foi dada a manifestação do Espírito para o bem da igreja. Uns têm dom disso, outros dom daquilo, só que é nessa noção de corpo, de cuidado, de cooperação que a coisa vai acontecendo. É por isso que onde quer que você esteja, o que você estiver vivendo hoje, olha para os princípios, olha para aquilo que tem que ser feito, olha a palavra não como mais uma palavrinha que você vai olhar, mas para aquilo que tem que ser diretivo, porque o fato de você concordar ou discordar não vai mudar o que é princípio, não vai. É a mesma coisa que Paulo está dizendo na leitura. Se o olho falar, eu não quero mais ser olho, ele vai deixar de ser olho? Claro que não, não vai mudar a realidade. O problema é que nós estamos tentando negar a realidade em benefício próprio. E quando isso acontece, nós não temos possibilidade de mudança, porque houve uma cisão na percepção correta das coisas. Ô, gente, a gente não pode deixar isso perder, não. Quando o povo vê a palavra no livro de Neemias e começa a se reconstruir, não é? Sabe que tem uma passagem, esse meu padre já vai encerrando, que quando os jovens, eles veem que está construindo o templo, eles ficam tudo contentes, sabe? Nossa, vai reconstruir, e tudo motivado. Mas os velhos que conheceram o primeiro templo, eles choram, porque eles começam a ver os alicerces, e ver que não ia ser do tamanho que era o outro, ia ser que era menor. Então dá um sentimento de insatisfação. E há uma promessa de Deus, que o pessoal prega muito, que a glória da segunda casa será bem maior que a da primeira. Eles não entenderam que a segunda casa não era esse templo, não era essa construção humana. Sabe quem que é a segunda casa? É o Cristo. Ele é a segunda casa. É por isso que a glória da segunda casa, o Cristo que se encarnou, é muito superior, muito maior que a glória da primeira casa. E é propriamente nessa casa que nós precisamos estar. Mas ao entrar nessa casa, deixa que ela transforme você. Onde que você está hoje, independente do que você tem vivido, olha para esses princípios. Antes de tomar qualquer decisão, sobre qualquer pretensão de ser feliz, é ou não é? Antes de você fazer qualquer coisa, olha para os princípios. Porque o princípio que você conserva, ele te conserva. Ao passo que o princípio que você quebra, ele vai te quebrar uma hora. Fecha seus olhos, baixa a sua cabeça e peça ao Senhor propriamente essa graça de ver uma vida debaixo dos princípios do Senhor, uma vida baseada nos mandamentos, naquilo que é de Deus. Vai pedindo mesmo que essa palavra gere conversão, gere fé no seu coração, gere transformação de vida. Não é qualquer alegria que vai ser a sua força, mas a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é que vivamos em torno da sua palavra, vivendo os seus preceitos, vivendo os seus mandamentos. Amém? Amém.